muito obrigado por esse tempo, obrigado por mais uma vez nós adorarmos o Teu nome, podemos prestar culto de adoração e de louvor ao Senhor. Pedimos agora que o Teu Espírito Santo possa nos usar, possa nos encher, possa aprimorar as nossas vidas para aquilo que o Senhor tem. Queremos realmente viver, Pai, um novo tempo, um tempo de avivamento, Pai, que comece na nossa vida, que se estenda na nossa casa, que alcance a nossa igreja, que alcance a nossa cidade, a nossa nação. Em nome de Jesus, então fala conosco, queremos entender a Tua palavra e todos os princípios que estão nela, para os princípios de vida eterna, para que possamos viver uma vida que agrade o Senhor, em primeiro lugar, o nosso Deus, o nosso Senhor. Então aplica agora essa palavra ao meu coração e ao coração daqueles que nos assistem nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Agora você pode se assentar, dá um clique aí, dá um like, nessa mensagem, compartilha ela nas tuas redes sociais, com pessoas que você ama, que possa abençoar outras pessoas também. O tema que eu coloquei para essa noite, para nós estarmos meditando esses minutos aqui na palavra de Deus, é sobre proteção espiritual. É importante eu e você entendermos um pouquinho a relação da proteção espiritual. Isso está na Bíblia, pastor, da onde que nós tiramos isso? O que é essa proteção espiritual? Como que ela funciona? Qual a importância da proteção espiritual sobre a nossa vida e sobre a nossa história? E eu fui realmente pesquisar algumas coisas, logicamente pesquisei o meu pastor, que é o pastor Oswaldo Lobo, que tem um livro sobre blindagem, sobre as trevas, realmente, então, que ele fala sobre o Salmo 91, ele fala sobre proteção espiritual para mim e para você, e eu quero trabalhar um pouco com você nessa noite esse tema, e eu pesquisei lá no livro do pastor. E eu quero citar o Salmo 91, 1 e 2, e nós vamos trabalhar esse versículo hoje, esses dois versículos do Salmo 91, o verso 1 e o verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que habita, aquele que mora, aquele que habita então no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. E eu quero começar essa palavra, eu quero que você comece lendo esse primeiro versículo, ele nos remete a algumas perguntas para nós, porque ele vai falar sobre proteção, ele vai falar sobre abrigo, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, no abrigo do Senhor, ele descansa à sombra da mão do Todo-Poderoso, e ele pode dizer: Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. E a primeira pergunta que me vem depois desse verso 1 é: você conhece o tamanho do teu Deus? Você que me escuta nessa noite, você que está aí na tua casa, você conhece realmente o tamanho de Deus? Quando nós vamos falar e tentar dimensionar ou medirmos alguma coisa, nós pegamos uma trena para medir uma parede, pegamos um metro, uma fita métrica para medir uma altura, alguma coisa. Então nós, quando pegamos essas ferramentas, eu quero te dizer que isso é insuficiente. Não tem como eu medir o tamanho de Deus nas medidas humanas. Mas eu quero que você conheça realmente o tamanho do teu Deus, aquele que você invoca, aquele que você diz: eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu me escondo, eu estou protegido, eu descanso na sombra do Todo-Poderoso, eu confio porque Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu Deus em quem eu confio. E é isso que o salmista começa a dizer aqui, ele começa a nos ensinar. Então essa é a primeira pergunta que eu quero que você responda aí no teu coração, na tua casa. Você conhece o tamanho realmente do teu Deus? Você conhece o que Deus pode fazer por você? Conhecer o tamanho de Deus, grande é o nosso soberano, e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento, é impossível medir o seu conhecimento, é impossível medir a sabedoria de Deus, é impossível medir o poder de Deus. Sabe por que é impossível? Por causa da nossa mentalidade finita de homem. Porque Deus, Ele é incomparável, é isso que o Salmo 147:5 vai dizer: grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É ilimitado o poder de Deus. É impossível de medir o seu entendimento, seu conhecimento, sua sabedoria. Por quê? Porque ela é infinita. A sabedoria de Deus, ela não tem como ser medida. O tamanho de Deus não pode ser medido pelo padrão humano.
O que acontece muitas vezes? Muitas vezes nós queremos medir Deus e queremos colocar Deus dentro da nossa caixinha, dentro da nossa realidade. Então nós partimos e queremos medir os processos de Deus na nossa vida a partir de nós. Mas toda vez que eu quero partir de mim para tentar dimensionar Deus, vai faltar, porque eu sou finito e Deus é infinito. E Deus, ele é grande. E não tem como nós dimensionarmos o tamanho de Deus, mas nós sabemos que Ele é maravilhoso, que Ele é soberano, que Ele é grande, que Ele é forte, que Ele é poderoso. Mas muitas vezes, quando nós falamos isso, muitas vezes para muitas pessoas soa como palavras ao vento. Pastor, mas eu não consigo dimensionar isso dentro do meu entendimento, aqui dentro da minha cachola. Como que Deus pode ser tão grande? Como que Deus pode ser tão infinito? Como que Deus pode ser tão maravilhoso? Como que Deus pode ser eterno? Porque quando nós falamos de eternidade, nós não entendemos porque nós temos um começo. E a nossa vida aqui na Terra tem um fim. Mas depois desse começo, que eu comecei a existir a partir do ano que eu nasci, depois disso eu me torno o quê? Um ser infinito, ou um ser eterno. Porque o dia que Deus me recolher aqui dessa terra, eu volto para Ele. E eu vou viver com Ele por toda a eternidade. Então o tamanho de Deus, ele não pode ser medido pelo padrão humano. Então nós temos dificuldade, porque nós partimos do nosso padrão, da nossa medição, nós queremos medir a Deus e trazer um tamanho, ou tentamos adequar a Deus a partir da nossa realidade, do nosso conhecimento. E por isso, muitas vezes, nós ficamos até mesmo em crise. Eu conheço pessoas que ficam em crise. Mas como? Como conhecer o tamanho de Deus? A Bíblia vai dizer que não há nada impossível para Deus. A Bíblia vai dizer que os mares diante de Deus, as rochas e tudo a criação, os mares rugem diante do nome do Senhor. Então não tem como eu dimensionar um Deus que é soberano, que é grande, que é infinito, que é maravilhoso. Nada pode ser comparado a Deus. Segunda coisa, não há absolutamente ninguém comparável a Ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o Teu poder, e grande é o poder do Teu nome. Olha que Jeremias, então nós já fomos lá, no texto anterior nós estávamos em Salmos, o Salmo 91, nós lemos o Salmo 147, agora a gente chega diante do profeta Jeremias, que também coloca o texto dizendo que nada pode ser comparado a Deus. Não tem como você comparar Deus a um ser humano. Nós não podemos comparar Deus à sua criação. Nós não podemos comparar Deus aos anjos. Nós não podemos comparar a Deus nem com todas as potestades do inferno. Porque Deus, ele é infinitamente, e ele não pode ser absolutamente, ele é ninguém que se compara a Deus. Deus é infinitamente maior do que os nossos pensamentos finitos. Deus, ele é muito maior do que eu penso. Deus, ele é muito maior do que eu imagino. Então não existe palavras não são suficientes para descrever o seu tamanho. A grandeza de Deus nós não vamos conseguir dimensionar a partir de palavras, do nosso vocabulário, das palavras e do conhecimento que nós temos. Mas é a partir dele, é a partir da revelação que ele se dá e se permite ser revelado para nós. Porque senão também nós não iríamos compreender, porque volto a falar, nós somos finitos e Deus é infinito. Então nós não conseguimos entender e compreender, porque nada nem ninguém pode ser comparado a Deus. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Nada nem ninguém pode ser comparado a Deus. Não tem como você comparar a Deus com algo material, com algo que foi criado, porque Deus existe de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Isso são atributos exclusivamente de Deus. Ninguém mais tem esses atributos, nem os homens, nem os anjos. Ninguém tem, nem toda a criação ninguém tem. Onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Onipotente, Ele está, onipresente, Ele está em todos os lugares. E onipotente, onipresença de estar em todos os lugares. Onipotente de ter todo o poder. Deus tem todo o poder, Deus detém toda a sabedoria. E Deus pode estar em todos os lugares. E Deus está em todos os lugares. Esses são atributos que Deus não comunica com ninguém. São atributos somente dele. São incomunicáveis com o ser humano. Por isso que nós não conseguimos dimensionar o tamanho de Deus, por isso que nós temos dificuldade de querer comparar Deus com algo, ou com alguma outra coisa, ou com algo que foi criado. Nada pode ser comparado a Deus. Por quê? Porque nesse lugar, como eu não consigo comparar Deus com nada, mas eu posso habitar nele em segurança, habitando em segurança. Aí eu quero no Salmo 91 agora de novo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente.
Salmo 91:1, esconderijo, abrigo, barreira, proteção. O que é um esconderijo? É um lugar de proteção, é um lugar de que eu posso me refugiar, é um lugar onde tem uma barreira, é um lugar onde eu encontro que é abrigo, onde as tempestades, as dificuldades, os problemas podem até chegar, mas eles não vão me alcançar, porque eu estou protegido. Eu estou guardado, então esconderijo pode ser um lugar que eu esteja guardado, lugar onde alguém se esconde. Abrigo, esconderijo vai ser um lugar onde a gente se esconde, onde a gente se sente o quê? Protegido. Qual é o ambiente similar a isso que eu posso dizer? Deveria ser e deve ser a nossa casa, deve ser no meio da nossa família. A nossa casa deveria ser um lugar de abrigo, de barreira, de proteção, de refúgio para nós. Esconderijo perfeito, então, habitando em segurança é habitando num lugar, num esconderijo perfeito. Quando nós estamos, aquele que habita no esconderijo, na proteção do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansa. Daquele que tem todo o poder, daquele que sabe todas as coisas, daquele que está em todos os lugares. Então, esse esconderijo se torna um esconderijo perfeito para mim e para você. Estarmos realmente habitando na proteção do Altíssimo, na proteção de Deus, é isso que vai trazer proteção espiritual para a minha vida e para a tua vida. A proteção então vem de Deus, é Ele que nos protege, é Ele que nos guarda, é Ele que nos refugia, é Ele que coloca uma barreira de proteção em volta da minha vida e da tua vida. Essa proteção nós alcançamos em Deus e através dEle. Você está conseguindo compreender? Você está conseguindo entender que essa proteção que você busca, uma proteção espiritual, nós só vamos encontrar em Deus. E Deus estabelece a igreja, que somos nós e as outras igrejas também, que são igrejas que louvam a Deus, que é onde Jesus é o fundamento, onde Jesus é o Senhor, onde Jesus é o cabeça, onde Jesus é o Salvador. Essa é a igreja que você pode ficar. Talvez você esteja me perguntando aí, pastor, como é que eu sei se uma igreja é verdadeira? Jesus tem que ser o fundamento, nunca esqueça disso. A igreja tem que deixar claro que Jesus Cristo é o fundamento. A igreja precisa deixar claro que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, que Ele é o fundamento da igreja, que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador. Essa igreja é uma igreja séria, é uma igreja que você pode ficar. Se a igreja não deixa isso claro na sua fala, na sua comunicação, meu irmão, não pode, você não deve ficar numa igreja essa, porque Cristo tem que ser o Senhor, tem que ser o cabeça, tem que ser o Salvador e tem que ser o fundamento da igreja. E daí você pode habitar em segurança, porque Deus tem te protegido. Então, habitando em segurança, porque ali eu vou encontrar um lugar de proteção. Olha o que Isaías fala. Cada um deles servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos e de sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Olha o que Isaías está dizendo, buscando proteção contra o inimigo. Então eu vou ter proteção, quando eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu vou ter proteção contra o vento, contra as tempestades, contra as ondas, contra os mares, contra a violência das águas, contra a violência dos inimigos, contra a violência daqueles que tentam me parar, daqueles que tentam me prejudicar, daqueles que tentam me derrotar. Nós vamos ter proteção contra os gigantes que se levantam, mas não é porque é para nós ficarmos apenas escondidos ali e não enfrentarmos os problemas, não, mas ali nós somos fortalecidos pelo próprio Deus, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos protege, é Deus que nos sustenta para quê? Para nos enviar, para depois nós enfrentarmos essas dificuldades. Mas naquele momento nós vamos buscar o quê? Uma proteção contra o inimigo. E o inimigo pode ser espiritual, pode ser um inimigo físico, mas nós descansamos no Senhor. Às vezes as pessoas chegam, pastor, mas eu estou com uma enfermidade, como é que eu vou me esconder? Como é que eu vou encontrar um lugar de proteção? Mas em Deus nós estamos protegidos. Não é uma enfermidade que vai definir se eu me sinto amado e protegido por Deus, se eu estou num lugar de proteção espiritual de Deus. Não é uma doença, não é uma perseguição, não é porque alguém está falando mal de mim, não é porque a minha vida está às vezes destroçada, ou a minha vida às vezes está cheia de problemas, que eu não posso olhar para Deus e olhar em Deus e ver que ali eu tenho um esconderijo, ali eu tenho um lugar de proteção para a minha vida. Porque essas coisas são passageiras, isso vai mudar. O deserto uma hora vai acabar, e uma hora quando acaba o deserto, então eu entendo que durante o deserto, durante as perseguições, durante as tempestades, durante o vento forte, eu estive protegido por Deus, porque Deus está comigo, Ele me guarda e me protege.
Então eu tenho que buscar essa proteção em Deus. Eu tenho que habitar no esconderijo do Altíssimo. Você tem habitado no esconderijo do Altíssimo. Você é alguém que habita realmente e se esconde nesse esconderijo de Deus, que nos protege, que nos guarda contra as intempéries do tempo, contra as tempestades da vida, contra as dificuldades, contra as perdas que nós sofremos. Você é alguém que está nesse lugar de proteção, encontrando descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, encontrando descanso, se livrar das perseguições e preocupações. É um lugar onde eu encontro descanso, onde eu estou livre das perseguições e das preocupações, porque eu estou descansando. O Salmo 37 fala isso. Confia no Senhor, entrega o teu caminho no Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho, entrega a tua preocupação, entrega a tua dor, entrega o teu sofrimento, entrega as tuas preocupações, porque daí você vai aonde? Descansar na sombra do Onipotente. Esse descanso, ele vem para quem confia, para quem entrega, para quem confia na proteção do Senhor. Se acalmar diante das aflições. Às vezes nós não nos acalmamos diante dos problemas, então nós deixamos o nosso coração ser sequestrado pelo problema, passamos a viver em função daquela aflição, daquela dor, daquele sofrimento, daquela enfermidade. Eu não estou dizendo que as nossas dores não são lícitas, não é isso. Eu estou dizendo que o meu foco não pode estar somente na minha dor, o meu foco não pode estar apenas no meu problema, o teu foco não pode estar apenas no teu problema. Então, assim, você tem que buscar em Deus um lugar de tranquilizar, repousar. É isso que é descansar, tranquilizar, repousar. Não é se acomodar, é continuar buscando em Deus a resposta para aquilo, mas eu encontro o quê? Descanso, eu encontro uma proteção em Deus. É Ele que me protege. É Ele que me traz esse descanso. Por que a gente vive correndo, a gente vive cansado, fadigado, esquece de Mateus 11, que Jesus: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar, eu vou tirar a carga de vocês, eu vou trocar a carga de vocês e vocês vão encontrar descanso em mim. Mas nós não paramos, e nós continuamos, nós não nos tranquilizamos e nem repousamos em Deus, mas ficamos afligidos pela situação, pela dor e pelo sofrimento. E isso rouba a nossa paz, e isso rouba o nosso esconderijo, e isso nos tira da presença muitas vezes de Deus, porque nós deixamos de descansar e de confiar. Ele é um refúgio seguro. Diz ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Salmo 91, 2. Agora nós vamos para o verso 2. Refúgio é o que? Um lugar secreto. O que é um refúgio? Um lugar secreto, um lugar que não é todo mundo que vai encontrar. Não é um lugar que está disponível para todo mundo. Não é um lugar que você vê lá, é um lugar de refúgio. Não. Mas em Deus, para quem é filho, encontra um refúgio. Por isso que não é um lugar para todo mundo, mas é para quem é filho. Por que o filho se refugia em casa? Por que o filho gosta de estar em casa? Ou pelo menos deveria gostar de estar em casa? Os filhos muitas vezes estão dentro de casa, por quê? Porque o filho encontra um lugar secreto, um lugar de refúgio, um lugar de proteção para a vida dele. Por isso que Deus é o nosso refúgio. Ele é um lugar secreto, ele é um lugar de proteção. E o filho quer estar debaixo da proteção do pai. E Deus é o nosso pai, onde ele não pode ser atingido. Aonde nós não podemos ser atingidos, um lugar secreto de refúgio, é um lugar onde nós não vamos ser atingidos. Não é que nós não vamos ser alcançados, atingidos no sentido de que aquilo não vai nos sequestrar, não vai nos roubar. As inquietações e os problemas e as dificuldades que chegam sobre a nossa vida, elas não vão nos atingir para nos derrubar. Pelo contrário, ali nós vamos nos fortalecer, porque naquele lugar de secreto é onde Deus ministra no nosso coração. Aonde Deus fala conosco. Precisamos encontrar em Deus esse lugar de proteção, esse lugar onde eu me escondo. Cobertura de Deus sobre os seus filhos. A proteção vai trazer a cobertura de Deus, é algo que Deus estende, é como estender um telhado sobre uma casa. A casa só está protegida quando ela tem paredes? Não.
mas quando ela tem um telhado, as paredes vão sustentar o telhado, mas o telhado vai trazer o quê? A proteção contra os animais, contra o sereno, contra o sol, contra a chuva, contra o vento. O telhado, então, quando nós estamos sob debaixo dessa cobertura de Deus, dessa proteção de Deus que Ele estende sobre a nossa vida, e Ele estende sobre os seus filhos. Você é filho de Deus, você pode e deve desfrutar dessa cobertura que Deus dá para os seus filhos. É um refúgio seguro que nós encontramos. O Salmo, ele é tremendo, esse Salmo 91. Ele é tão maravilhoso que o pastor Lobo escreveu um livro inteiro sobre esse Salmo. E nós vamos ficar hoje só nos 2 primeiros versículos, do Salmo 91, 1 e 2. Nós vamos trabalhar só isso, que já é bastante coisa, gente. Olha que texto rico, para a gente aprender, para a gente confiar, para a gente desacelerar, às vezes, esse processo que fica trazendo inquietação no nosso coração e na nossa alma. Então, deixe Deus estender a cobertura de proteção sobre a tua vida e sobre a tua casa. Deixe Deus fazer isso. É uma fortaleza inabalável, olha só. Diz ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O que é uma fortaleza inabalável? Fortaleza conta com a presença de Deus, lugar de defesa contra os inimigos. É uma fortaleza inabalável, é uma fortaleza impenetrável, é uma fortaleza que não pode ser derrubada, é uma fortaleza que o inimigo pode até tentar bombardear ela, mas não vai nem arranhar, porque olha a figura que eu coloquei ali, você está nas mãos do Senhor, olha que figura linda, que está falando ali daquela criança. Nós temos que ser como crianças muitas vezes, estarmos nas mãos do nosso Pai. Então nós estamos debaixo do quê? De uma fortaleza que é inabalável, é um lugar de segurança, é um lugar de defesa contra as setas, contra os dardos do inimigo, contra o levante do inimigo, é um lugar de defesa, é um lugar de proteção, aonde você se sente o quê? Seguro e protegido. E isso precisa acontecer dentro da tua casa também. A proteção espiritual, ela tem que ser estendida dentro da nossa casa. O que nós temos visto hoje são muitas casas que estão sem cobertura espiritual, elas estão descobertas, elas não têm o telhado, ou porque os maridos não sabem o papel, ou porque o homem não sabe o seu papel, ou porque o homem saiu de casa, ou porque a mulher também não entendeu o seu papel de ajudadora. Então está acontecendo uma disfunção dentro das famílias, e as famílias estão sem cobertura, sem a proteção de Deus, sem a cobertura de Deus, porque daí fica um alvo fácil para o inimigo. Porque não é um lugar de proteção, é um lugar que virou uma ruína. Aquilo que era para ser uma fortaleza inabalável, se tornou um lugar de ruínas, de desprezo, aonde você é capturado. Por quê? Porque o teu coração e os teus olhos não estão voltados para Deus, mas estão voltados apenas para o ataque do inimigo. Então você acha que aquela fortaleza não é o suficiente para te proteger, isso é um engano. Nós estamos debaixo das mãos do Senhor, da proteção do Senhor. E o maligno não pode nos tocar, entenda isso. O maligno, ele só vai ter autorização para nos tocar quando ele tem acusação, quando nós estamos vivendo debaixo da direção do pecado. Quando você não vive debaixo da direção do pecado, da iniquidade, o diabo ele pode até te tentar, e ele vai te tentar como ele me tenta também, e tenta todos os seres humanos, mas ele não vai encontrar o motivo de acusação, porque se você é alguém que confessa os teus pecados, se você é alguém que se arrepende dos teus pecados, você é alguém que se humilha na presença do Senhor, o diabo ele não vai ter vantagem contra você. Ele fica procurando, por isso que ele fica ao derredor, ele fica procurando o que? Uma brecha, ele fica procurando o que? Um pecado, ele fica procurando o que? Um motivo de acusação contra você e contra a tua história. É isso que ele fica procurando na nossa vida. Mas quando nós estamos nessa fortaleza e entendemos que nós estamos guardados em uma fortaleza que é inabalável, que é Deus essa fortaleza. A fortaleza não sou eu, a fortaleza não é você, mas é estar debaixo da mão do Onipotente, é estar debaixo da proteção do Onipotente. Então isso é uma fortaleza, é um lugar de segurança. Jesus fala, olha, eu guardei todos que o Senhor me deu e ninguém pode me arrancar, está lá em João 17, ninguém pode me arrancar da mão, a eles da minha mão, porque nós estamos nas mãos do Senhor, ninguém pode te arrancar das mãos de Jesus. Porque Ele pagou o preço para estar com você, Jesus pagou o preço, não foi você que pagou um preço para estar com Jesus, mas Jesus pagou o preço de estar com você. E Ele te resgatou e Ele me resgatou. Então essa fortaleza é uma fortaleza inabalável. Ali vai gerar o que no meu coração? Uma certeza de estar o quê? Protegido.
Se eu estou debaixo da fortaleza, se eu estou dentro de uma fortaleza inabalável, eu estou, na verdade, protegido. Olha o que o Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumem, e na sua fúria os montes estremeçam. Salmo 46, 1, 3. O que ele está dizendo? Ainda que toda a criação, ainda que aconteça terremotos, ainda que venha, que a terra transtorne, que a terra mude, que os montes se abalem, que os mares rujam, que as águas venham com violência. Ele está falando do que? Da criação. Ainda que tudo isso aconteça, ainda que tudo isso aconteça, Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro, bem presente no que? No tempo da tribulação, no tempo da angústia. Ainda que o dia mau chegue, Ele nos protege. Ainda que o dia mau chegue sobre a tua vida, ainda que o desemprego chegue, ainda que a enfermidade chegue, eu quero te dizer que Ele te protege, Ele não te abandonou, Ele não se esqueceu de você. Deus, Ele continua te chamando. Deus, Ele continua te protegendo. Deus, Ele continua te guardando. Deus, Ele continua te amando. Entenda isso nessa noite. Proteção espiritual é desfrutar do favor de Deus, é desfrutar da presença de Deus, é saber que Ele tem cuidado de nós, que Ele tem nos protegido, que nós não estamos abandonados aqui nesse mundo como filhos órfãos. Nós não somos filhos órfãos, não. Deus não nos criou e nos abandonou aqui a nossa própria sorte. Não, não é isso. Nós não somos órfãos, nós temos um Pai celestial, um Pai que tem cuidado de nós, um Pai zeloso, um Pai amoroso, que protege a nossa vida. É uma certeza de estar protegido debaixo das asas, debaixo de tuas asas. Encontro abrigo, é o meu refúgio, é o meu lugar secreto. Tem uma música que fala sobre isso. Só a tua graça me basta, só a graça de Jesus nos basta, para nós identificarmos esse lugar de proteção, esse lugar de socorro, esse lugar da manifestação do poder de Deus e da graça de Jesus. Ainda que o dia mau chegue, e vai chegar, eu tenho um lugar de proteção, eu tenho um lugar de refrigério, eu tenho um lugar de refúgio para a minha vida, mesmo que o dia mau me alcance, a mão dele está sobre a minha vida. A mão dele me protege, a mão do Senhor me guarda, a mão do Senhor me sustenta, a mão do Senhor me guia, a mão do Senhor está comigo, a mão do Senhor está com você aí na tua casa. Acredite, tenha fé, não desanime, pelo contrário, se encha de fé. Essa palavra é para encher o teu coração de fé e de esperança nessa noite. A força de Deus. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Olha só, ó a força de Deus. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Salmos 3, 5 e 6. Nem mesmo um grande exército pode nos intimidar. A força de Deus é tão grande, Deus é tão maravilhoso. Olha o que o texto de Salmo está dizendo. E eu me deito e pego no sono, em paz me deito, em algumas versões, e pego no sono, e acordo, porque o Senhor me sustenta. Quem tem te sustentado é Deus. O texto da palavra de Deus vai dizer que Deus dá aos seus filhos enquanto eles dormem. Deus, Ele nos abençoa enquanto nós estamos realmente no nosso sono. Então, por que temer? Por que ficar desesperado? Por que ficar angustiado? E eu me deito e pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Eu não tenho medo de milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Ele está falando aqui, mesmo que eu esteja cercado por todos os lados, o Senhor me sustenta. Nem mesmo um grande exército pode colocar medo no meu coração, porque o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha proteção em favor de Deus. Então o rei enviou para lá, o rei da Síria enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. 2 Reis 6,14. O que está acontecendo aqui? O rei da Síria, ele está à procura do profeta Eliseu. Ele estava armando emboscadas contra Israel. Só que enquanto ele sonhava à noite, Deus falava e revelava aquilo ali para Eliseu, e Eliseu contava para o rei de Israel: não vai por esse caminho, não desça por esse caminho, porque os sírios vão estar lá. E Israel ia e dava emboscada. E ele começou a ficar incomodado, como é que Israel sabia o que estava acontecendo.
E alguém do exército dele falou: olha, é o profeta Eliseu que está revelando aquilo que você está sonhando, aquilo que você está vendo, rei. Então, é isso que está acontecendo. E agora o rei, ele movimenta um exército inteiro para prender um homem. Para prender Eliseu, para tentar prender o profeta Eliseu. Então ele mobiliza um grande exército agora, o exército sírio, para chegar, e eles cercam, quando? De noite eles chegaram, de noite, e cercaram a cidade. Eliseu está lá descansando junto com Geazi, e eles cercam a cidade. Então o rei da Síria mandou cercar a cidade e o profeta Eliseu. Artilharia pesada contra o homem de Deus. O exército vem, o exército inimigo vem, uma artilharia pesada. E ele cerca a cidade. E ele diz: hoje Eliseu não vai escapar. No coração do rei ele acredita: hoje eu vou pegar esse homem, hoje ele vai ser preso, hoje ele vai pagar por tudo que ele tem me feito. Mas ele não sabe que Eliseu está debaixo da proteção de Deus, que Eliseu é profeta de Deus, que Eliseu é um homem de Deus. Olha o que vai acontecer. Olha como a proteção e o favor de Deus alcança a vida de um homem contra um grande exército. A Bíblia não fala quantos homens estavam ali, mas a Bíblia diz que eles cercaram a cidade. Um exército para cercar uma cidade, meu irmão, não podia ser pouca gente não, gente. É um grande exército que vem para cercar a cidade atrás de um homem. Confiando em Deus. Olha o que Eliseu vai falar agora, o texto continua. 2 Reis 6, 16 e 17. Ele respondeu: não tenha medo. Eliseu falando com Geazi, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Aqui Eliseu já está vendo, com os olhos espirituais dele já estão abertos. Eliseu já está vendo os anjos, já está vendo carruagens de fogo ao redor dele, protegendo ele. Ele já vê a proteção de Deus sobre a vida dele, mas o seu servo que está com ele não tem essa percepção, não tem esse discernimento, não tem essa visão. A visão dele, de Geazi, não está aberta ainda. Aí Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que ele veja. Eliseu faz uma oração, e o Senhor então respondeu à oração de Eliseu. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha só, gente, isso é protegido de Deus. Alguém que é protegido de Deus, Eliseu é protegido por Deus. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Ao redor de quem? Do protegido de Deus. Estavam ao redor da cidade? Não. Estavam ao redor do homem de Deus. Estavam ao redor do profeta de Deus. Estavam ao redor de quem? De Eliseu. Entenda isso. Se Deus preciso for, Ele vai mandar carruagens de fogo, Ele vai mandar cavalos, Ele vai mandar anjos, Ele vai mandar quem Ele quiser para te proteger, porque a proteção do Senhor está sobre a tua vida. Entenda isso, é uma proteção espiritual. Deus, Ele te protege, Deus, Ele deseja proteger a tua vida e proteger a tua casa. Mas às vezes nós não queremos a proteção de Deus. Às vezes nós expulsamos Deus e dizemos: Deus, eu não preciso do Senhor, eu não preciso da tua proteção, eu consigo andar pelos meus próprios passos, Deus. Eu consigo governar a minha vida, as minhas decisões, eu não preciso da tua proteção. E aí você sofre. É isso que está acontecendo. Geazi, que está nervoso, devia estar com dor de barriga, quando ele levantou e olhou: Eliseu, corre aqui, olha como é que está a cidade, nós estamos cercados, não tem como nós escaparmos daqui, Eliseu. Olha o que aconteceu, o rei mandou um exército aqui para te prender, Eliseu. Mas Eliseu é um homem que é protegido por Deus, porque ele confia em Deus. Sendo protegido por Deus, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Repete isso aí na tua casa. Sabemos, vamos repetir esse versículo aí. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Aqui está a chave: não vive em pecado. Porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, guarda do pecado, guarda os mandamentos de Deus, e o maligno não pode tocar nele. O maligno, entenda isso, a proteção de Deus, o maligno não pode tocar em você. Por quê? Porque você é nascido de Deus. Precisamos ser nascido de Deus. Aquele que é nascido de Deus, ele guarda o quê? Ele guarda o seu coração. E eu quero te fazer uma pergunta nesse momento. Você já nasceu em Deus? Você já fez uma aliança com Jesus?
você já fez uma aliança com o Senhor, você já entregou a tua vida, você já é alguém que é nascido de Deus, você já é um filho de Deus, você é alguém que já fez essa aliança, já fez um pacto com Jesus, porque se você não fez, faça nessa noite, faça nesse momento. Diga: Senhor, eu te recebo, eu faço uma aliança com o Senhor, eu entrego a minha vida aos teus cuidados agora, eu me submeto à tua vontade, eu entrego a minha vida ao Senhor. Venha habitar no meu coração, Jesus. Venha ser o Senhor e o Salvador da minha vida e da minha história. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus, porque daí esse texto, se você não viver em pecado, se você que já é nascido de Deus e guardar os mandamentos de Deus, o maligno não vai poder te tocar. Não é o pastor que está falando, é a palavra. Está lá em 1 João 5,18, você só precisa acreditar e crer nessa palavra. Cercado por Deus, olha só. O exército sírio cercou a cidade, mas olha só agora, vamos ver um homem também que nós aprendemos muito com esse homem, que é Jó. Jó capítulo 1, verso 10 diz assim: na verdade, aqui é um diálogo entre Satanás e Deus. Satanás está conversando com Deus. O começo do texto diz que os filhos de Deus, lá no primeiro capítulo, nos primeiros versos, vai dizer que os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus e no meio deles veio Satanás. E Deus faz uma pergunta para Satanás: da onde vem Satanás? E ele: de rodear a terra, de andar pela terra, de vagar pela terra. Aí Deus faz a pergunta: tem visto meu servo Jó? Aí Satanás ele tenta estabelecer esse diálogo com Deus, e ele chega para Deus e diz: na verdade, não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele? Satanás está dizendo: quem que colocou a cerca ao redor de Jó? Foi o próprio Deus. Uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem. Satanás está fazendo uma pergunta para Deus: não é você, Senhor, Deus, não é você que fez e puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e tudo que ele tem, abençoaste a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Satanás está conversando com Deus, está dizendo: olha, mas também Deus, você cercou ele, você protege ele, eu não posso tocar nele, eu não posso fazer nada com Jó, porque o Senhor cercou ele está cercado com a tua bênção, com a tua proteção. Deus coloca uma cerca de proteção divina. Imagina uma cerca que você não pode ver. Talvez você tenha um muro aí na tua casa, talvez você tenha até uma cerca de madeira, de arame, não importa, para que as pessoas não possam entrar ou porque os animais não entrem. Agora você imagina uma cerca espiritual, uma cerca de proteção divina ao teu redor. É isso que o texto está dizendo, que Deus colocou sobre a vida de Jó e coloca sobre a vida dos seus filhos. Jó desfruta do quê? Do cuidado de Deus. Jó é um homem que desfruta do favor de Deus. Por quê? Porque ele era um homem íntegro, reto, que se desvia do mal, que confia em Deus, que caminha com Deus. Um homem que buscava viver uma vida de santidade, uma vida que ele fazia o quê? Ele fazia expiação pelos pecados dos filhos dele. Se os filhos dele tivessem pecado, ele ia lá e fazia o quê? Se purificava e purificava os seus filhos. Era isso que esse homem fazia. É um homem que está cercado com a bênção de Deus, ele está cercado com a proteção de Deus, resposta para a proteção. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Agora eu voltei para o primeiro versículo. Este homem era íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Por que ele tem uma cerca de proteção? Porque ele é íntegro, porque ele é reto, porque ele teme a Deus e ele se desvia do mal. Você quer ter uma cerca de proteção divina sobre a tua vida? Siga o exemplo de Jó. Seja íntegro nos teus negócios, seja íntegro com a tua esposa, com a tua família, nos teus relacionamentos, seja reto, seja justo nas tuas decisões, tema a Deus, coloque Deus em primeiro lugar da sua vida e se desvie do mal. O teu olhar tem que se desviar do mal. Se desvia, se o mal está para cá, vá para o outro lado. Se o mal está acontecendo na esquerda, vá para a direita. Mas muitas vezes você é atraído para o mal. Nós somos atraídos para estar vivendo e nos envolvemos com o mal. Um homem que se esforça para fazer tudo o que ele podia para agradar a Deus. Jó não é um homem perfeito. O texto não diz isso. Mas é um homem que se esforça, pensa num homem que se esforça para agradar a Deus, para fazer tudo o que ele podia para agradar a Deus. Na verdade, botando em parênteses ali, para viver uma vida de santidade. Jó, ele se esforça ao máximo, mesmo com as suas limitações, mesmo com as suas derrotas, mesmo com o seu fracasso,
mesmo com as suas imperfeições, Jó é um homem que se esforça para viver uma vida de santidade. Ele se esforça para agradar a Deus, ele tenta fazer tudo. Por isso ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. Você é um homem, uma mulher íntegro, reto, que teme a Deus, que se desvia do mal. Mas queremos ter uma cerca de proteção divina sobre a nossa vida. Deus ele estabelece essa cerca de proteção sobre nós, mas para esses homens e mulheres que preenchem realmente esse requisito de ser íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó era esse homem. Salmo 33, 18 e 19. Mas o Senhor protege aqueles que o temem. Lembra da proteção em Jó? Olha o que o salmista está dizendo. Mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam uma esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em tempos de fome, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de sofrimento, mesmo em tempo de dor, mesmo em tempo de perseguição. Deus sustenta, Ele protege aqueles que o temem e os que firmam uma esperança no seu amor, no amor de quem? No amor de Deus, para livrá-los do que? Da morte. Mesmo em tempos de fome, Ele vai dar o quê? Vida, vai dar esperança para nós, sendo sustentado em todos os momentos da vida, mesmo nas maiores aflições, nas maiores dificuldades, nas maiores angústias. Quero te dizer que você é sustentado por Deus. Se você é um homem ou uma mulher, como Jó íntegro, reto, que teme a Deus e que se desvia do mal, você vai ser sustentado mesmo nos dias mais difíceis, mesmo nos dias mais dolorosos, mesmo nos dias mais angustiantes da tua vida. Deus vai te sustentar, Deus vai te proteger, Deus vai te guardar em todos os momentos da tua vida, quando nós entendemos que Ele protege aqueles que o temem. Precisamos temer ao Senhor, precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres que temem ao Senhor, que buscam ao Senhor, que confessam ao Senhor, que se rendem ao Senhor, que busquem como Jó buscava incansavelmente uma vida de santidade. Não medir esforços para agradar a Deus. Temos agradado a Deus? Será que a minha vida, a tua vida agrada a Deus? Será que as palavras que saem dos nossos lábios agradam a Deus? Será que os pensamentos que estão na nossa mente agradam a Deus? São perguntas retóricas que nós devemos responder para nós mesmos. Entender realmente que Deus ele vai proteger aqueles que são tementes a Ele, aqueles que temem a Ele, aqueles que se submetem à sua vontade, aqueles que se submetem à proteção de Deus. Esses são os homens que Deus realmente firma essa esperança, que Deus firma realmente esse amor. São esses homens e essas mulheres, recorrendo ao socorro de Deus. Mas o Senhor protege aqueles que o temem. É o mesmo versículo: os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte. Olha só que texto. Recebendo o que? O amparo seguro de Deus, recorrendo ao socorro de Deus. O homem que realmente teme a Deus, ele busca o que? O socorro no Senhor. Precisamos buscar o socorro aonde? O nosso socorro nós buscamos em Deus. Deus é o nosso socorro. É a Ele que nós clamamos, é Ele que nós invocamos, é Ele que nós buscamos, é Ele que nós devemos realmente colocar nossa vida agora nas mãos do Senhor. Então nós recebemos o amparo seguro de Deus. Nós estamos amparados em Deus, porque a proteção vem dele. Então eu recorro ao quê? Ao socorro de Deus. O meu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor Deus. O nosso socorro vem dele. O socorro que nós buscamos, o socorro que nós precisamos, vem do Senhor. Nós devemos entender que nós estamos amparados em Deus. É Ele que nos sustenta. A proteção espiritual que nós buscamos está em Deus. Não tem outro lugar para você buscar a proteção espiritual. Busque a proteção espiritual em Deus. Congregue numa igreja. Esteja debaixo da autoridade pastoral. Esteja debaixo da autoridade dos pastores da tua igreja. Não seja rebelde, insubmisso,
mas viva realmente debaixo do cuidado, da proteção e da direção de Deus para a tua vida. Recorra ao socorro do Senhor. Proteção em meio às dificuldades ou proteção nas dificuldades. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. 2 Coríntios 4:8. Somos pressionados, mas Deus está conosco. Temos que estar confiantes o que? Na vitória. Por todos os lados nós somos pressionados, nós somos cercados. A cidade estava cercada, Eliseu estava cercado, a cidade estava cercada. Então por todos os lados nós somos o que? Pressionados. Não faça isso. Pare com isso, corra para lá, você está errado. Então nós somos pressionados pela família, nós somos pressionados pela sociedade, nós somos pressionados pelo nosso chefe, às vezes somos pressionados pela religião, somos pressionados por todos os lados. Mas precisamos entender que Deus está conosco em todos os momentos. Mesmo pressionados, nós não vamos desanimar. Podemos ficar perplexos com aquilo que está acontecendo, mas nunca desesperados. Por quê? Porque nós sabemos em quem nós confiamos, porque temos uma proteção nas dificuldades, nós estamos protegidos em meio às dificuldades, porque nós estamos confiantes que a nossa vitória virá, que a nossa vitória vai chegar, assim como chegou a vitória na vida de Eliseu, assim como chegou a vitória na vida de Jó, vai chegar a vitória também na tua vida e na minha vida. Chega a vitória de Deus, chega para aqueles que temem a Deus, para aqueles que confiam em Deus. Somos então, o mesmo texto, perseguidos, mas não abandonados. Verso 9 agora, 2 Coríntios 4:9. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Podemos ser abatidos, podemos ser perseguidos, mas nós não estamos abandonados. Deus não nos abandona, mesmo no meio da perseguição. Podemos ser abatidos, podemos ser feridos, mas nunca destruídos, porque nós pertencemos a Deus. E Deus não vai permitir que sejamos destruídos. Deus não permitiu que Jó fosse destruído por Satanás. Satanás continua com aquele papo furado dele diante de Deus, querendo permissão, e Deus dá permissão. Diga, pode tocar no seu corpo, pode tocar no seu físico, mas não pode matá-lo. Você vai poupar a vida dele, porque você não pode tocar na vida dele. E o texto diz que Satanás sai da presença de Deus e toca na vida de Jó, e enche Jó de feridas, de chagas, de doenças, de que Jó se coçava com um caco de telha, para você ter uma ideia. Ele se coçava com isso. Então nós não somos abandonados nas nossas aflições. Você não está sozinho nessa aflição que você está enfrentando. Eu quero que você acredite nisso, você não está sozinho. Você não está desamparado. Deus, ele não perdeu o controle da tua vida e da tua história. Deus não te abandonou à tua própria sorte. Você pode estar abatido, mas nunca vai ser destruído. Pode estar ferido, mas nunca vai ser destruído. Por quê? Porque o nosso Deus é quem nos levanta, é nosso Deus que nos sustenta. E Deus não vai permitir que nós sejamos destruídos. Podemos ser abatidos, mas nunca destruídos. Por quê? Porque Deus está nos guardando. Deus, ele tem guardado a minha vida, ele tem guardado a tua vida. Deus, ele nos guarda. Temos proteção divina no meio das dificuldades. Temos proteção de Deus por onde nós andarmos. E por fim, proteção espiritual. Pastor, como é que eu entendo da proteção espiritual? A proteção espiritual, em primeiro lugar, você precisa conhecer o tamanho do teu Deus. Precisa conhecer o tamanho de Deus. Deus é maravilhoso, acredite nisso, Deus é grande, Deus é forte. Conhecer o tamanho de Deus. Em segundo lugar, nada se compara ao nosso Deus, você não pode comparar Deus a nada. Não compare Deus a nada, porque Deus, ele é incomparável. Nada pode se comparar ao nosso Deus. Você habita em segurança, você habita nas mãos de Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Foi isso que nós começamos lendo hoje, o Salmo 91. Você habita em segurança. Por quê? Porque nas mãos do Senhor ali é um lugar de proteção para mim e para você. Lugar de proteção. É um descanso para a nossa alma. Ali nós encontramos um descanso para a nossa alma, porque é um lugar de refúgio. A proteção espiritual é um lugar de refúgio, é um lugar de descanso para mim e para você. É um lugar que nós encontramos descanso para as nossas aflições. É um lugar que nós encontramos descanso para a nossa alma. Creia nisso, creia no poder de Deus.
A proteção espiritual ali é uma fortaleza inabalável, nada pode te abalar, nenhuma notícia ruim, nenhum problema, nenhuma derrota, nada pode te abalar porque você está debaixo da proteção, de uma proteção inabalável, de uma fortaleza inabalável. A força que nós temos, a força que nós recebemos é uma força que vem de Deus, e nós recebemos o favor de Deus, essa força de Deus nos sustenta, e nós recebemos o que? O favor de Deus, e daí nós temos uma confiança total em Deus, a nossa confiança está nele. Eu confio nele, porque eu estou cercado pela proteção de Deus, você está cercado pela proteção divina. Creia realmente nisso, você está cercado pela proteção de Deus. Por quê? Porque você recebe o socorro do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus por essa palavra, proteção espiritual. Eu quero muito orar com você nessa noite. Eu quero orar para que você receba essa proteção espiritual de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua história. Para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, possa alcançar a tua vida e ele possa estender sobre a tua casa essa proteção espiritual que vem do alto, que vem de Deus, que alcança a tua vida, que alcança a tua casa. Vamos orar? Vamos orar juntos? Coloque aí no chat da igreja, os intercessores estão orando aí, pedindo a proteção espiritual de Deus sobre a tua vida. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra. Pai, nós agora queremos pedir, Pai, e clamamos agora pela proteção do Senhor, uma proteção espiritual. Estende agora, Pai, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa descendência, sobre a nossa família, a proteção espiritual do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que possamos entender que só temos proteção no Senhor, que só temos proteção espiritual na obediência, é a obediência que traz a proteção espiritual. Queremos ser, ó Pai, como lemos aqui, Pai, que possamos ser como Jó foi, Pai, homens íntegros, homens e mulheres íntegros, retos, temente a Deus e que se desviem do mal, que possam realmente atrair o favor do Senhor, que possamos estar cercados, ó Pai, como o Senhor cercou Jó, com a proteção da Tua cerca divina e espiritual, que o Senhor possa cercar as nossas vidas agora, Pai, espiritualmente, cercar a nossa família, cercar a nossa história, cercar a nossa vida agora com a proteção divina do Senhor, com a Tua proteção espiritual. Estenda agora essa proteção, Pai, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, Pai, em nome de Jesus. Que possamos confiar em Ti, entender que o nosso socorro vem do Senhor, Pai, em nome de Jesus, que a nossa proteção está nas mãos do Senhor, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse pode dizer que o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é aquele que me sustenta, e eu estou debaixo, eu estou dentro, protegido numa fortaleza inabalável, um lugar de proteção, um lugar de segurança, um lugar de abrigo, um lugar onde eu não sou encontrado, aonde os inimigos não me alcançam, onde eles não podem me atingir, porque eu estou debaixo da tua proteção, eu estou guardado pelo sangue do Altíssimo, pelo sangue do Cordeiro, pela proteção divina que alcança a minha vida. Pai, protege as casas agora dos teus filhos que estão nos acompanhando nessa noite, Pai, protege eles espiritualmente, Pai, que eles possam estender agora sobre as suas casas, ó Pai, e invocar o teu nome para que a proteção espiritual do Senhor chegue sobre cada casa, sobre cada família, agora em nome de Jesus, Pai. Nós nos humilhamos diante do Senhor, Pai, e clamamos agora pela presença do Senhor nas nossas casas, Pai. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nos ajude, Senhor, nos socorre, Deus. Pai, eu quero te pedir perdão porque todo esse tempo que nós andamos sem proteção espiritual, Pai, andamos sem igreja, falamos mal de igreja, às vezes falamos mal de pastores, Pai, não queremos congregar, Pai, nos perdoa, Senhor, traz essa proteção, Pai, para a nossa casa, mas que possamos estar debaixo da proteção também, que o Senhor estabeleceu como a igreja, Senhor, que é um lugar de proteção, é um lugar onde a minha fé é fortalecida, aonde, Pai, nós nos ajudamos mutuamente, onde nós crescemos juntos, onde nós servimos uns aos outros, Pai, e isso também traz proteção espiritual sobre a minha vida e sobre a minha história, Pai. Abençoa os teus filhos, Deus, em nome de Jesus. Aqueles que estavam vivendo, Pai, sem proteção, que a proteção do Senhor chegue agora sobre eles, Pai, em nome de Jesus, que eles entendam a importância da proteção espiritual,
a importância, Deus, de estar debaixo do cuidado, de estar debaixo da direção, de estar debaixo da orientação do Senhor, Pai, entendendo que eles estão protegidos pelo Senhor, que eles são amados pelo Senhor, que eles estão cercados pelo Senhor, que o Senhor é que levanta as muralhas de proteção, Pai, ao redor dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor chegue sobre cada vida, que a bênção do Senhor alcance agora os corações, as mentes. Pai, destrói agora toda a fortaleza, toda a mentira, todo o sofisma, todo o engano na mente, Pai, dos teus filhos, dizendo que eles não estão protegidos, que eles estavam abandonados, desprotegidos, vivendo pela sua própria vontade. Não, o Senhor é um Deus que é Pai, é um Pai que protege, é um Pai que ama, é um Pai que guarda as nossas vidas e a nossa casa. Pai, muito obrigado porque nós recebemos nessa noite do Senhor a proteção espiritual, em nome de Jesus, amém.